Bom dia, então, todo mundo. Obrigado pela presença. A gente se falou por e-mail aí com quase todo mundo, né? Algumas pessoas a gente já se viu no primeiro seminário. E fico muito feliz em ter tanta gente interessada nesse assunto aqui e participando aqui do evento, né? Fazendo isso acontecer. Sem vocês, não tem jeito, porque o evento são vocês que fazem, né? Bom, o intuito aqui da minha apresentação vai ser estabelecer algumas bases para que os outros palestrantes possam explorar o assunto, né? E também mostrar aqui por que a gente escolheu essa sequência de temas, né? Wetlands construídos, disposição agrícola de lodos, né? Aproveitamento agrícola de efluentes, isso tudo está relacionado, porque os wetlands construídos, eles meio que reúnem, né, certos conhecimentos que são comuns dessas áreas, né? Então, o wetland construído, entendido como um filtro plantado, que recebe lodo ou recebe esgoto, tem uma vegetação ali e tem critérios de dimensionamento e tudo mais, a gente pode entender que ele também está relacionado a esse conhecimento agronômico, né, ou de engenharia sanitária e agronômica, né? Então, vamos lá. E também temos que mostrar que essa tecnologia ela é pouco conhecida no Brasil, mas ela é uma excelente solução de saneamento para várias situações no nosso país, como a gente pode explorar aqui. Vamos lá. Acho que o pendrive não está conectado aqui, Gabriel. Bota aí, por favor. Bom, então, primeiro nós vamos dar um passeio aqui, rapidamente, um breve panorama sobre o saneamento no Brasil, muito rápido, não quero tomar muito tempo sobre isso, porque tem várias fontes aí que vocês podem consultar, tá? Mas só para mostrar que a nossa demografia ela é favorável a sistemas, a pequenos sistemas, né? Então, nós temos várias pequenas cidades, né? A maior parte dos municípios brasileiros, 3.311, são municípios com até 15 mil habitantes, né? Apenas 298 municípios têm população superior a 100 mil habitantes. É muito pouco, né? Então, a maior parte dos municípios está aqui, 59%. 1.621 municípios estão entre 50 e 15 mil habitantes. É muita cidade também, né? E, bom, ali 340 estão entre 100 mil e 50 mil. Então, a gente vê que o Brasil ainda tem um grande número de cidades que são de pequena população, né, de pequeno porte, né? E aí, se a gente comparar esses números com outras informações sobre saneamento básico no Brasil, a gente vê que 29% dos municípios possuem sistema de tratamento de esgoto, só 29%, né? E esses são aquelas grandes cidades, muitos deles são as grandes cidades, né? 58% dos esgotos no Brasil são lançados sem tratamento, então nós temos um gap aí enorme, né, ainda de esgotos a ser tratados, né? 50% da população não possui acesso à coleta de esgoto e 47% dos esgotos coletados por municípios de pequeno porte são descartados sem tratamento. Então, ainda tem muito esgoto a ser tratado, ainda tem muito trabalho a ser feito. Lembrando esse número aqui, né, que é uma meta de universalização do saneamento no Brasil, apenas para água e esgoto, a gente tem que investir 303 bilhões até 2033. Então, tem muita obra para ser feita, muita obra de infraestrutura, né, e aí a gente vê as fontes aqui, são do IBGE, Ministério das Cidades, Instituto Trata Brasil, etc. Bom, outra informação importante, a ANA, Agência Nacional de Águas, e o Ministério das Cidades estão montando um documento chamado Atlas Brasil de Despoluição de Bacias. Esse Atlas vai reunir diversas informações, mostrando número de estações de tratamento, tipo de estações de tratamento, quantidade de esgoto coletado, tratado, eficiência, mostrando várias coisas que estão em produção, tá? Mas alguns dados já estão por aí, tá? Então, por exemplo, o Brasil são 5.570 municípios. 2.785 é o número de ET estimado no Brasil, dados preliminares, tá? Dados da ANA. 3.671 municípios
não tem ET, ou seja, 66% dos municípios brasileiros não têm ET. 1.899 são municípios com ET, tá? São 1.519 ETs identificadas e 380 que ainda estão em estudo, tá? Então, a gente vê que tem muita gente aí sem cobertura de saneamento, né? Em Minas Gerais, a FEAM e o IGAM e tal, o pessoal aí do órgão ambiental, eles montaram, né, produziram esse relatório chamado Minas Trata Esgoto, que tem lá várias informações também sobre tratamento de esgoto no estado de Minas Gerais, e a gente pode ver aqui alguns números aqui, né? Minas Gerais tem 853 municípios, sendo deles 684 com rede coletora. 244 têm ET em operação. Só 284. Né? 605 são menores que 15 mil habitantes. Então, é muito município com baixa população, com pequena população. E aí nós vamos abordar o porquê que eu estou enfatizando essa questão da faixa populacional. Né? E a gente vê, então, são 576 municípios, alguns têm mais de uma ET, então são 775 ETs, né? Tem várias em fase de projeto, tem várias desativadas ou em fase de instalação. O que importa é que, em operação mesmo, são 338. Né? E esse em operação não quer dizer que a ET alcança elevados padrões de tratamento. Isso também tem que ser avaliado, estudado e observado, monitorado. Né? Enfim, são só bases aqui para a gente continuar conversando. Lá, nesse relatório, também tem o índice de avaliação do sistema de esgotamento sanitário municipal, que o pessoal lá da FEAM montou. É um índice que tem vários critérios, né, e esses critérios têm pesos, e o pessoal avaliou e tal. Então, resumindo, né, quem quiser mais informações, está lá no relatório, dá para baixar pela internet. O verdinho é que a situação é boa, azul, médio, amarelo, ruim, e vermelho, alarmante. Né? Então, a gente vê que tem alguns lugares que a situação é boa, mas muitos ainda são alarmante ou ruim. E a gente tem que trabalhar para melhorar isso. Né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre seleção de tecnologias para saneamento, porque a grande dificuldade é ou uma das grandes dificuldades é como escolher uma tecnologia adequada a esses lugares. Né? Não é uma coisa muito... Tem várias opções no mercado, tem várias empresas, né, tem ETs compactas, tem diversas opções. Né, mas como é que a gente escolhe uma ET? E aí eu gostaria de convidar todo mundo para... Bom, são várias opções, né, só mostrando algumas fotos aqui. Como escolher uma ET, né, são lagoas de estabilização, processo natural, simplificado, muito comum no Brasil, inclusive é o mais utilizado no Brasil. Em seguida, vem os reatores anaeróbios. Né? Tem o sistema de lodos ativados, que é um sistema aerado, que tem consumo de energia elétrica, grande produção de lodo, mas é um sistema mais compacto, então tem suas vantagens e desvantagens. Os reatores anaeróbios, né, que são de operação mais simplificada também. Tem as ETs compactas, com essa cara, e tem as ETs compactas desse jeito também. Então, tem várias opções. Né? E aí eu gostaria de convidar vocês a visitarem o capítulo 4 do livro 1, lá da série do DESA, Introdução à Qualidade da Água e Tratamento de Esgotos, página 353 e 359. Aqui está muito clarinho, vocês desculpem aí, é a resolução do nosso cabo ali, que não está ajudando muito. Mas a gente tem uma tabela lá que compara várias tecnologias de tratamento de esgoto e tem vários parâmetros, aspectos que estão aqui nessa linha de cima. E todas essas tecnologias são pontuadas em mais ou menos favorável, dentro de um critério lá que está escrito no livro. Né? E aí a gente observa, não existe uma ET melhor que outra. Né? Não tem, assim, aliás, não tem uma tecnologia melhor que outra. Nós não estamos aqui para dizer que o Wetlands Construídos é a solução do Brasil, é a salvação do Brasil. Não é isso, não é panaceia nenhuma. Então, a gente está aqui para mostrar que é uma das tecnologias que existe e que pode ser utilizada. Né? Bom, nesse capítulo também tem um gráfico muito importante, que é quais são os aspectos mais relevantes para a escolha de um sistema de tratamento em regiões desenvolvidas e em desenvolvimento. Né? No nosso caso, nós estamos do lado de cá. E o que mais importa para nós, que é o crítico aqui, é o custo de operação, né? O custo de implantação,
a sustentabilidade da ET e a simplicidade da ET, porque nós temos um grande problema de operação, né? A dificuldade, o pessoal da Copasa está presente, a gente pode discutir isso aí na mesa redonda e tal, mas é uma grande dificuldade operar sistemas complexos, né? Então, a gente tem que optar por sistemas mais simplificados, por isso que a gente fala de simplicidade aqui, né? Já em regiões desenvolvidas, isso não é tão relevante. O mais relevante é a ET que tenha ótima eficiência, que tenha muita confiabilidade, e isso aí a gente já deixa de lado os aspectos mais financeiros e operacionais da coisa, porque lá tem mais investimento e tem uma capacitação técnica para operação, ou até mesmo investimento em automação de estações também, que facilita, né, um pouco. Enfim, convido todo mundo a dar uma passeada por esse capítulo e ler lá as várias tecnologias, suas vantagens, desvantagens, inclusive os wetlands construídos que estão lá descritos, né? Agora, tem uma frase que eu gostei e quis pincelar aqui, ó, que é: ainda que o lado econômico seja fundamental, nem sempre a melhor alternativa é a que apresenta o menor custo em estudos econômicos e financeiros. A gente deve buscar um equilíbrio entre os diversos aspectos vinculados à realidade em foco. Então, tem muitos municípios, por exemplo, municípios de 15 mil habitantes, municípios pequenos, é inviável instalar uma estação lá que vai ter um elevado custo operacional, porque ela não se paga, né? Então, aquele município, se a gente não tiver opções tecnológicas para tratar o esgoto ali, ela fica sem tratamento, né? O que é a realidade em vários casos por aí, né? Além de ser caro de implantar, né? Então, a gente tem que buscar tecnologias simplificadas, que é muito a linha de trabalho do DESA, né, de tecnologia simplificada de tratamento de esgoto, passivas, né, lagoas, reatores anaeróbios, wetlands construídos, por aí. Enfim, então vamos entrar nos wetlands construídos. Os wetlands construídos, eles são sistemas naturais, extensivos para tratamento de esgotos, lodos e águas. Tem vários projetos diferentes aí. A gente tem tido muita consulta sobre tratamento de água de rio. Eu gostaria de deixar essa questão para a gente abordar na mesa redonda, porque é um assunto que merece algumas considerações, que não dá tempo de fazer aqui agora, mas a gente faz com mais calma depois. São sistemas mundialmente reconhecidos por sua elevada eficiência operacional e harmonia paisagística. Então, há várias cidades em que eles usam essa questão da harmonia paisagística como um critério de seleção, né? Existem milhares de sistemas ao redor do mundo, sendo a maior concentração deles na Europa. Então, não é uma coisa que inventamos agora, tá? Isso já existe desde a década de 50, não é novidade, né? Não foi alguém aqui que inventou isso, não. Já existe há muito mais tempo e já está em pleno voo, né, no mundo. Na França, só para a gente ter uma ideia, a maior concentração de wetlands construídos, se eu não me engano, aí no mundo, são 3.500 sistemas de só wetlands construídos. É mais do que o Brasil tem ET, né? Mas também a gente tem que lembrar que a França é o tamanho da Bahia, né? Então, se a gente for, né, por aí, é muito sistema de tratamento de esgoto, mas também o Brasil é um país colossal. Não estou desmerecendo a nossa realidade, não, que eu sei que aqui a música é diferente, né? Eles são geralmente empregados para faixas populacionais de até 15 mil habitantes. O Breno vai poder abordar isso mais quando ele for falar de custos de ETS, como contratar um projeto e tal. Mas existe uma viabilidade. A gente acredita-se que a curva de viabilidade desses sistemas vai até 15 mil habitantes por causa do meio suporte. O meio suporte é muito caro, né? Então, quando a gente fala de um sistema muito grande, se for encher aquilo ali de pedra, vale mais a pena você fazer uma lagoa ou fazer um sistema compacto. E aí, enfim. Agora, essa realidade é a maior do Brasil, né? A maior parte dos municípios no Brasil estão dentro dessa faixa populacional. O maior sistema de tratamento de esgoto bruto, que é doméstico mais indústria alimentícia, apenas por wetlands construídos, está em Orhei, na Moldávia. É um sistema para 20 mil equivalentes habitacionais, que suporta picos de 33 mil equivalentes habitacionais, ou pessoas, né? A área de implantação é 35 mil metros quadrados, e ele foi financiado pelo Banco Mundial. Então, um sistema que a Iridra construiu, uma empresa italiana. Existem outros sistemas maiores também, para outras aplicações, como tratamento de efluente industrial para reuso, como é o caso desse sistema aqui, ou para tratamento de rios, né, como tem um caso Sihua Constructed Wetlands, lá na Coreia do Sul. Esse é o Fusina Wetland, ele fica perto de Veneza, são efluentes domésticos e industriais, de petroquímica, né, já tratamento terciário disso, né? São 110 hectares de wetlands, uma mistura entre wetlands superficiais e horizontais, e nós vamos entrar nesse detalhe. Vazão média de 4.000 metros cúbicos por hora, é enorme o sistema. Bom,
Os sistemas wetlands construídos têm várias vantagens, né? E eles têm essas vantagens, né, porque são sistemas versáteis e tudo mais, né? Então, podem ser projetados e configurados para diversas aplicações, e a gente tem vários elementos de projeto. Ninguém faz o wetlands construído da cabeça porque inventou, gostei mais dessa planta ou de outra. Então, a gente tem o tipo de escoamento, o regime de alimentação, o tipo de substrato que vai ser usado, granulometria do material, tipo de vegetação, configuração, sequência de tanques, tempo de detenção hidráulica, existem taxas de aplicação recomendadas, não é simplesmente uma coisa empírica, tá? Existe toda uma engenharia sanitária por trás disso. Bom, diversas vantagens, né, como o custo de implantação, ele é competitivo, o custo operacional é bastante baixo, porque a engenharia do sistema é simples, ele é um sistema bem robusto, então tem segurança operacional, ele consegue lidar bem com variações de carga, os mecanismos são totalmente naturais, elevada eficiência, produção de água para reuso, em alguns projetos, né, pode ser projetado para isso, não necessariamente qualquer wetlands vai produzir água para reuso, não depende de produto químico, não há geração de lodos, e aí a gente fala que não há geração de lodos porque o lodo é mineralizado no próprio leito, há um paisagismo sustentável ali, não há depreciação das áreas de entorno, então, para um empreendimento imobiliário, é uma boa solução, porque onde fica a ET ali, o entorno dela, você não vai ter odor, você não vai ter ruído, você não vai ter gente o tempo inteiro mexendo, então não desvaloriza muito o entorno daquela região, e ele pode servir como um ícone de marca ambiental para algumas indústrias. Aqui a gente vê uma foto, né, de um esgoto bruto, e de um efluente clarificado após o wetlands horizontais, lá no CEPS da UFMG. Bom, aqui a gente precisa pontuar algumas coisas, que é o seguinte, o wetland construído tem vários estilos, vários tipos de wetlands construídos, né? A gente tem os de escoamento, e essa classificação ela vai segundo o regime de escoamento da água no sistema. Tá? Então, a gente tem os de escoamento subsuperficial e superficial. Os de escoamento subsuperficial, a gente tem vertical, horizontal, fill and drain e leito aerado. E os de escoamento superficial depende do tipo de macrófitas utilizadas, e tem também os floating wetlands, que é uma engenharia de aplicação aí disso, que o pessoal tem utilizado de uma maneira, às vezes, meio polêmica. Vamos dizer assim, a gente pode discutir isso depois. Mas vamos focar aqui no vertical, horizontal, descendente não saturado e o wetlands verticais para lodos. Tá? Começando dos wetlands superficiais para mostrar o que é. Tá? Então, ele é aquele sistema que você vê a água. Tá? É a ET mais famosa do Brasil, Ponte dos Leites, em Araruama, 60 mil habitantes. Lá não é só wetlands. O wetlands lá não recebe esgoto bruto. Tem lagoas facultativas seguidas de wetlands. É uma ET imensa. Depois vocês devem ter visto lá no Cidade Soluções. É um sistema muito famoso. Tá? Mas lá são wetlands superficiais. Os horizontais, a gente tem um corte, escavar uma escavação no solo, fundo compactado, pode ser com talude ou pode ser uma lateral reta, né? E ele é preenchido com um meio suporte, geralmente aí de 80 centímetros até 1 metro, depende do projeto, fundo impermeabilizado, e o líquido escoa daquela ponta para essa ponta aqui, e ele é saturado, então é um sistema anóxico. Tá? E isso muda completamente a biogeoquímica dentro desse reator, né, fazendo com que alguns poluentes sejam mais ou menos removidos nesse sistema ou num sistema vertical. Aqui uma foto de um sistema horizontal, por exemplo, feito lá na Itália. Essa aqui é a instalação do DESA, onde várias pesquisas foram conduzidas. Lá um leito plantado com tifa latifolia e um leito não plantado, preenchido com escória de aciaria. Aqui um gráfico mostrando algumas concentrações efluentes, né? Esse sistema lá do CEPTS, da UFMG, recebe efluente de um reator WASB. Né? Então, a gente vê o vermelhinho aqui, é o reator WASB. O bolinho azul é a saída do wetland horizontal. Então, o esgoto bruto está mais acima aqui. Ó. Então, esse aqui é a saída do WASB. E a gente vê que a qualidade do efluente final é da ordem a DBO efluente é da ordem de 12 miligramas por litro. Né? Nesse período operacional aqui, que foi em 2008. Na ordem de abaixo do limite da legislação, né, 60. Wetlands verticais. Então, os wetlands verticais são parecidos com os horizontais, mas a gente tem uma estratificação do meio suporte. Tá? Pedra mais fina, mais grossa, impermeabilização, e a água entra por cima, percola através dessas camadas e sai pelo fundo. É um sistema aeróbio, tem elevada taxa de remoção de matéria orgânica e elevada
pode haver nitrificação nesse sistema, né? Um sistema muito versátil, é a configuração talvez a mais comum, na França, certamente, que até é chamado de sistema francês, que é um sistema vertical de duplo estágio, são 3 leitos em paralelo, seguido de 2 leitos, né? Acho que o Marcos vai abordar isso na apresentação dele também. Essencialmente, é isso aqui, tá? São 2 platôs aqui, 2 patamares, ou pode ser construído também no mesmo nível, só que aí a gente tem que bombear o líquido de um leito para o outro. Então, há um rodízio operacional entre essas unidades, depois entre essas aqui também. Pode ser um sifão automático, como a gente está demonstrando aqui do lado. Tem um sifãozinho sino que a gente construiu só para demonstrar o princípio hidráulico de como é que há um sifonamento automático, né, sem nenhuma energia, utilizando a própria perda de carga hidráulica aqui. Bom, um outro exemplo é esse que está em Cordes-sur-Ciel, é uma vila medieval no sul da França, um sistema lindo, enorme, que trata esgoto aqui de 3.000 pessoas dessa cidade. É um sistema que tem um certo nível de automação, tá, para o controle operacional lá. Não necessariamente tem que ser assim, isso pode ser manual, mas aqui eles têm um controle automático. Esse é outro sistema chamado Saint-Étienne-Toulmont, na região lá, sul da França também, aproximadamente 1.900 equivalentes habitacionais. Há um gradeamento mecanizado nela, depois o esgoto bruto vai direto para os wetlands verticais, né? Lembrando que os wetlands verticais podem receber esgotos brutos e os horizontais não. Tá? Os horizontais eles devem receber um efluente mais clarificado. Talvez o Pablo fale um pouco sobre isso. Bom, aqui são gráficos, né, de DQO, mostrando a concentração de DQO afluente e efluente em um sistema wetland vertical operado pelo CEPTS, lá do DESA, né? Triangulinho vermelho, efluente bruto, bolinha azul, efluente tratado, em apenas uma etapa do sistema, só aqui, nesse leito, em condições tropicais. Tá? Então, a gente vê que o sistema alcançou elevadas eficiências de remoção de matéria orgânica, chegando com concentrações da ordem de 40, 30 miligramas por litro durante esse período operacional, ano de 2012, tese da dissertação de mestrado da Lívia. E aí tem essa variação também, wetlands verticais para lodos, é uma aplicação muito interessante, porque, às vezes, um local já tem uma ET, mas ela não tem o que fazer com lodo. Uma das possibilidades é o aproveitamento agrícola do lodo ou a disposição em wetlands construídos e depois o aproveitamento agrícola. A vantagem dos wetlands construídos é que eles são, em vez de você ter uma centrífuga ou um filtro prensa, não estou dizendo que seja a melhor do que aquilo. Estou dizendo que, em algumas situações, é interessante. Então, a gente tem uma manutenção simplificada, a destinação externa do lodo ela é desnecessária em um período de intervalo de 6 a 10 anos. Então, a gente vai aplicando o sistema ali, até ele vai ganhando altura. Né? Ao final de 10 anos de operação, você tem uma camada de solo ali, e isso pode ser destinado, né, para a agricultura ou para um outro fim. Acho que o Marcos vai apresentar algumas coisas a respeito disso. A concentração de sólidos suspensos voláteis é da ordem de 20% a 25%, ou seja, um lodo bem mineralizado, com pouquíssima água, bem seco, né? Não tem odor, não tem produto químico nenhum. A gente tem umas amostras do que foi produzido lá no CEPS, com lodo de caminhão limpa-fossa, aqui na exposição que a gente fez aqui na nossa mesa. É um resíduo com potencial para aproveitamento agrícola. Essa aqui é uma estação que a gente visitou, no sul da França também, a estação de Negrepelise, uma central de recebimento de lodos de caminhão limpa-fossa. Aquela mesma coisa, ciclos de operação de 10 a 15 anos, lodos de ET, de ETA também, tem aplicações para lodos de ETA, e aqui o detalhe da Negrepelise. Vocês podem assistir uma apresentaçãozinha rápida da gente lá, pelo YouTube, no nosso canal, quem quiser visitar. Então, o caminhão chega, caminhão limpa-fossa, chega lá, eles descarregam 11.000 metros cúbicos por ano, aproximadamente 200 metros cúbicos por semana, projetado para 20 anos de horizonte de projeto. Existe um tanque de aeração antes, bom, lá é assim, o lodo chega, o lodo chega, vai para uma estação de tratamento preliminar. Vocês podem ver que não tem um slide show mostrando aqui também essa sequência de tratamento. Vai para essa estação de tratamento preliminar automática, remove o resíduo sólido grosseiro, vai para um tanque de equalização com aeração e depois daqui o lodo é aplicado nas células, né, nas várias unidades. O lixiviado disso, o percolado, sai do sistema e vai para a fertirrigação com álamos e eucaliptos, ou seja, espécies arbóreas.
Então, é um projeto super sustentável aí desse ponto de vista. Aqui uma outra aplicação em Helsinki, para 40 mil habitantes. Então, já saímos daquela faixa populacional de 15 mil habitantes para tratamento de esgoto. Já estamos chegando lá na ordem dos 50 mil, 40 mil habitantes. Aqui tem uma ET por lodos ativados, e o lodo do decantador secundário vem para essas várias células que estão aqui em paralelo, né? Então, são 10 células aqui. O lodo, que é... Bom, esse aqui é uma amostra, né, do lodo, depois que o leito vai ser descomissionado, né? Então, é uma terra que está por ali, né, um material já composto com um material estruturante, diferente do lodo puro e simples da ET, que tem pouco material estruturante, ele ainda precisa de a para de vegetação e tudo mais. Aqui não, ele já vem com a palha da própria vegetação, raízes e tudo mais. Esse é um exemplo do que o pessoal faz lá na ET Ponte dos Leites, em Silva Jardim. O lodo lá de ETs é composto com a para de vegetação, ele também vira um composto orgânico. Bom, o wetlands construídos tem vários mecanismos de remoção de poluentes. Tá? Não existe mágica, a planta não faz milagre, não existe isso, tá? Mas eu também não vou entrar em detalhes sobre isso, porque tem uma literatura vasta a respeito disso. Quem tiver mais interesse, fique à vontade em nos consultar ou pesquisar na internet, tem muita coisa, mostrando apenas que para cada tipo de poluente existe uma rota de remoção em que ele acontece, natural, né? A vegetação ela tem a sua importância, mas ela não é aquilo que muitas pessoas acham, não existe fantasia sobre isso, né? Elas, de fato, elas transferem ar para a zona de raiz, mas não é tanto assim a ponto de oxigenar uma lagoa facultativa, ou ser mais do que as algas fotossintéticas, por exemplo, ou mais do que um aerador mecanizado, né? Não é assim, mas elas criam ali, porque elas desenvolvem as raízes ali no meio suporte, elas desenvolvem um ambiente, né, para bactérias, para absorção de água, é um ambiente muito mais rico, né? Um leito com raízes do que um leito sem raízes. Então, a planta ela desempenha várias funções. Depois, tem até no nosso site, lá tem um artigozinho lá só sobre isso, né? E aí tem uma pergunta que todo mundo faz, né? Quanto que custa um wetland? E aí é uma pergunta difícil de responder, que eu vou deixar para o Breno, né? O Breno vai responder essa pergunta mais no final do dia, porque isso depende do projeto, né? Como é um sistema feito sob medida, não existe produto de prateleira aqui, então a gente precisa de um projeto executivo. Para chegar no projeto executivo, a gente tem vários estudos que têm que ser desenvolvidos, o Breno vai abordar isso, né? Depois de um projeto executivo, indo para a obra, a gente tem terraplanagem, rede hidráulica, impermeabilização, leito filtrante, que são os elementos de obra mais custosos, digamos. E tem a mão de obra para executar isso tudo. Então, é uma obra de engenharia civil tradicional, né? Isso tem que ser planejado, orçado e tudo mais, né? E se a gente quiser acessórios, como instrumentação, vai ter automação ambiental? Não vai. Vai ter alguma obra complementar? Vai ser um ícone de paisagismo? Não vai. Vai ter um quiosque para operador? Como é que vai ser? Enfim, tem várias questões que é o que a gente está enfrentando no mercado, que é a nossa proposta. Bom, rapidamente sobre a nossa empresa, só para vocês saberem quem somos nós, né? Nossa empresa é a Wetlands Construídos, e a nossa missão aqui, a nossa visão é construir sistemas altamente eficientes, esteticamente atraentes e economicamente vantajosos para tratamento de águas, efluentes e lodos. Então, essa é a nossa ideia. Não necessariamente só por wetlands construídos, pode ser uma combinação de tecnologias, pode ser tratamento físico-químico mais wetlands construídos, pode ser lodos ativados mais secagem do lodo em wetlands construídos, pode inserir essa tecnologia com seu potencial nas diversas aplicações que ela tem, né? Nós somos uma startup de base tecnológica, incubada na Inova, o FMG, nos fundamos em 2011, mas nos lançamos no mercado em 2014. Durante esse período, a gente estudou o mercado, nos capacitamos tecnicamente, montamos nossa equipe. Estamos sediados em Belo Horizonte. Nossa equipe é toda ela brasileira, todo mundo daqui, da região. Somos eu, um biólogo, temos o Luciano, que é um químico industrial, temos a Renata, que é um engenheiro ambiental, temos o Gabriel, que também é engenheiro ambiental, temos o Breno, que é um arquiteto, e temos o Felipe, que é um engenheiro de produção. Então, essa é a nossa equipe, é o nosso núcleo-chave. A gente tem vários parceiros, como a Inova, o FMG, o DESA, a Fluxo Engenharia de Projetos, a Fluenge, a Macaferri, a Clean Environment Brasil, a Geoline e a Companhia das Árvores,
que é um fornecedor de espécies aquáticas especializado em produção desse tipo de planta. Os nossos serviços se diferenciam em 3 áreas de atuação, que são consultorias e diagnósticos operacionais, e aí aqui está a operação assistida, automação ambiental, ensaio de tratabilidade de efluentes, estudo de viabilidade técnica e econômica. Temos um braço de pesquisa e desenvolvimento, aí a gente faz projetos piloto, campo e bancada, tratabilidade de águas complexas, métodos construtivos, materiais reativos, arranjo de sistema, combinação entre tecnologias, então isso são assuntos que a gente explora nesse departamento, e concepção e projeto de sistema de tratamento, que é o grosso, né? Design sob medida, estudo preliminar, anteprojeto, projeto, supervisão de obra, gerenciamento, tudo mais. A gente já tem alguns clientes, como a Prefeitura de Belo Horizonte, o Inhotim, a concessionária Águas de Jutunaíba, que pertence ao Grupo Águas do Brasil. Temos uma parceria com a ThyssenKrupp, com a Vale, com a AngloGold, com a MIP Engenharia e com a Panorama, que são 2 empresas de desenvolvimento imobiliário. Bom, é isso. Queria que vocês fossem muito bem-vindos. Obrigado pela presença, por pessoas terem vindo de longe. Eu sei que tem gente que veio fora de Minas Gerais, inclusive. Muito obrigado. Sejam bem-vindos.